Olá! Bem-vindos à aula 24 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer retornar aqui com vocês e dar continuidade a esse tema tão bacana que estamos trabalhando. Vamos retomar rapidinho os nossos combinados. Você está aí em casa, eu estou aqui mostrando essas aulas para vocês, todos para nos mantermos em segurança, tá? Vamos lavar sempre as mãos e colocar um lugar confortável para que a gente possa estudar, tá? Lembram-se também, começar a aula com os nossos materiais, caderno, lápis, borracha, sempre deixar perto, sempre lembrar aí, o professor Rodrigo tá vindo aí, então já tem que deixar tudo pronto, combinado? E para deixar organizadinho o seu caderno, anote lá a data, aula 24 e escreva a língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para você. Tudo organizado? Agora vamos retomar o texto. Vocês se lembram o texto que estávamos trabalhando na aula 23? Agora a gente vai relembrar eles, tá bom? Vamos ali para o nosso flip. Vocês se lembram do texto que nós trabalhamos na aula 23? Vocês se lembram do título, do assunto, do que ele tratava? Vamos retomar? O título do texto era As Histórias de Clarinha. Quem era Clarinha? Você se lembra? Clarinha era uma menina alegre que adorava brincar, ir à escola, ouvir histórias. Um dia, Clarinha ficou doente. Seus pais a levaram ao médico e ela precisou ficar internada. Ficar internada é muito chato. E em tempos de pandemia é ainda pior. Então, Roseli, uma contadora de histórias, voluntária do hospital, teve uma ideia genial. Ela convidou voluntários para gravarem histórias para Clarinha e outros pacientes lá no hospital. O tempo passou, a Clarinha sarou. Roseli então teve uma outra ideia e chamou Clarinha, que agora também vai gravar histórias para quem estiver internado. Lembrou de todos os acontecimentos? E você se lembra que gênero nós estamos trabalhando? Eu falei na aula 23. É um conto. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? Será que você conhece as características de um conto narrativo? Eu vou apresentar algumas características para vocês. O conto, ele é uma narrativa breve. Ele não é tão longo. Você está vendo aí na tela o tamanho do texto da Clarinha, do jeito que a autora Delma escreveu. Você pode ver que ele tem vários parágrafos, mas ele cabe tudo em uma página só. Então ele é uma narrativa breve, com começo, meio e fim. Ele é um texto ficcional, ou seja, ele foi imaginado pela autora. Ele pode até trazer alguns elementos que vieram da realidade, mas no seu contexto, no seu todo, ele é ficção, ou seja, ele foi imaginado. E ele possui um conflito, um probleminha a ser resolvido ali no meio dele. Aí eu pergunto para vocês algumas questões sobre o texto que a gente ouviu. Como será que se inicia o conto? Como que ele termina?
O texto possui uma problemática ou um conflito? Será que tinha um problema no texto lá da Clarinha que ela precisava resolver? Que problema era esse? Onde essa história se passa? Onde todos os acontecimentos tomaram forma ali? Né? 4. Quem participa da história? Será que teve só a Clarinha, só a Roseli? Alguém apareceu ali no momento da história? Será que teve alguém que participou ativamente, alguém que apareceu rapidamente de relance? O narrador, a pessoa que conta a história, ela conta a história, ela participa dela ou ela apenas observa e conta o que vê? E quando aconteceu essa história, será que está bem demarcado no texto? Todas essas perguntas, elas me remetem aos elementos dessa narrativa. Mas que elementos são esses, professor? Todo conto precisa ter algumas coisinhas que o escritor, o autor ou você que pretende escrever precisa pensar. Por exemplo, o enredo. Como ela começa, como ela termina, se ela tem uma problemática, um começo, um meio, um fim. Tudo isso é um enredo da história, tá? Onde a história se passa, um espaço, um cenário. Tudo isso tem que ser bem pensado, tem que estar tudo bem casadinho. Quem participa da história? Quem são os personagens dessa história? O narrador que conta a história, ele participa ou ele só está observando? Então eu tenho que pensar também no narrador. E quando aconteceu essa história? Um tempo. Será que esse tempo foi ontem? Foi hoje? Foi há anos atrás? Né? Foi em épocas atrás? Então a gente tem que pensar em tudo isso quando vamos produzir um texto. Todo escritor tem que pensar nesses elementos da narrativa. Enredo, espaço, personagem, narrador e tempo. Tá? Então eu apresentei para vocês esses elementos, mas nós ainda vamos compreender cada elemento desse. Vamos fazer uma atividade bem interessante agora. Então eu quero que vocês copiem essa tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, tá? Então tem lá personagem, espaço e tempo, e embaixo você vai deixar aí umas 5, 6 linhas embaixo de cada título, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Copiou? Agora eu vou apresentar para vocês
um pequeno trecho, uma pequena palavra, uma passagem do texto para que vocês coloquem aí na tabela de vocês. Então vocês vão olhar ali. Então a palavrinha, por exemplo, lá onde diz era uma vez. Era uma vez me remete a um personagem, a um espaço ou a um tempo do texto. Então você vai pegar cada papeleta dessa que aparece, cada quadradinho colorido desse que aparece e encaixar ali, sendo ele personagem, espaço ou tempo da história, tá bom? E eu vou deixar vocês aí num tempinho para que vocês possam pegar esses quadrinhos, esses retângulos e coloquem lá na tabela, tá bom? Será que você conseguiu? Se você não conseguiu completar, não tem problema, a gente completa junto agora. Vamos ver como é que ficou a nossa tabela. Então, olhem lá. Quais são os personagens que eu coloquei naquela tela anterior? Então, Clarinha, Roseli, o pai, a mãe e o irmão Léo. Esses personagens que eu coloquei na tela anterior. E é interessante pensar nos personagens porque alguns desenvolvem um papel maior do que outros. Alguns são protagonistas, os outros são secundários, aparecem ali para completar uma sequência da história. Tá bom? Qual era o espaço em que
aconteceu a nossa história. O espaço era o hospital, né, que abrangeu a maior parte do nosso conto. E o tempo? Lembra que eu falei anteriormente que muitas vezes o tempo não está bem especificado. Então olhe como é que ficou. Era uma vez, um dia, o tempo passou, depois de um tempo. Alguns textos narrativos, como diário, por exemplo, eles demarcam o tempo, né? No domingo, dia tal, aconteceu tal coisa. Mas aqui não. A autora optou em trazer esses elementos de tempo. Era uma vez, um dia, tá bom? Vamos ver como é que ficou, então, dentro desses elementos. Olha lá. Então, Clarinha ficou internada no hospital. Aqui eu estou falando do espaço. O espaço é determinante. Toda história acontece num devido lugar. Não é verdade? Quando eu vou escrever uma história, por exemplo, lá para minha professora, eu tenho que pensar onde que os meus personagens estão. Será que eles estão num parque? Será que eles estão no hospital? Será que estão em casa? Né? Algumas histórias têm mais de um espaço. Então a gente tem que pensar nesse elemento na hora de escrever, tá? Ou então na hora de ler para saber identificar. O tempo. Nesse caso, o tempo é cronológico. Por quê? Porque ele vem acontecendo na sua devida marcação. Então, era uma vez, aconteceu alguma coisa. Um dia, aconteceu uma outra coisa. O tempo passou, então, cronologicamente, os acontecimentos vêm vindo. Tá bom? Então, o tempo, nesse caso, é cronológico. Aqui os personagens, Clarinha, Roseli, o pai, a mãe, o irmãozinho Léo, né? Como eu expliquei anteriormente, alguns personagens aparecem mais na história, são os protagonistas. A Clarinha, a Roseli, que tem um papel fundamental, trazendo toda a problemática da contação de histórias lá no hospital para nós, tá? O pai, a mãe, o irmão Léo, eles são personagens secundários. Eles estão ali para justificar todo o acontecimento da Clarinha, né? Como que a Clarinha iria a um hospital se ela ficasse doente? Ela é uma criança, ela poderia ir sozinha? Então ela precisou desse personagem, do pai que o levasse, da mãe que desse o apoio, né? Então eles são personagens secundários. Agora, nós vamos aprender e nos aprofundar num outro elemento um pouquinho mais difícil de compreender. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Olha esse trecho. Numa linda tarde de verão, quando Clarinha e sua família estavam passeando no parque, a menina viu alguém que lhe pareceu familiar. Era a Roseli, a mulher que teve a ideia de mandar as histórias. Lembram? Viram esse trecho? Observando o trecho, que palavras nos dão uma pista sobre a posição do narrador? Vocês se lembram que no começo e até na aula 23 eu coloquei uma pergunta sobre o narrador? Porque o narrador ele pode ter diferentes posições. Ele pode ter uma visão mais direta, porque ele pode estar participando da aula, né? Desculpe, da história. Ele pode estar participando da história. Ou pode ser aquele narrador que está observando de longe, só está contando o que ele está vendo. Como que eu vou identificar isso no meu trecho? Observem ali, ó. Quando eu digo Clarinha e sua família, quando eu digo a Roseli, a mulher, então eu estou me referindo a quem? A elas, né? Ao pronome ela. Ela, a Clarinha. Ela, a Roseli. Ela, a mulher. Então, quando eu utilizo muito o pronome ela, significa que eu estou vendo de longe, eu estou observando de longe. Então, nesse caso, o narrador, ele é observador. Ele não participa da história. Um outro item. Olhem lá. Lembra que nós fizemos essa atividade agora no Flipchart e eu fui colocando os momentos da história para relembrar? Então, toda história tem um começo, aí vem o meio dela e o fim. Tudo isso é interligado, ele tem uma sequência lógica de ideias. E tudo isso envolve o enredo da história. Toda história tem que começar de um ponto, tem que partir de alguma coisa, tem que vir o seu desenvolvimento, a sua problemática, e para aí então ter um desfecho. Nós chamamos isso de enredo. E o que é um enredo? É o conteúdo que dá construção ao texto da história. Trata-se de ser o assunto da trama e o seu desenrolar.
Gostaram de conhecer os elementos da narrativa? Eu espero que vocês tenham aprendido. Já já nós vamos fazer novas atividades. Conhecemos os elementos da narrativa, mas tem um ponto bem importante que a gente precisa muito aprender também. Toda vez que a gente conversa com alguém, a gente está dialogando. Quando um escritor, quando um autor escreve um texto, ele também quer dialogar com alguém. Ele quer transmitir uma informação para alguém, mesmo através de suas histórias ficcionais. Aí nós temos que analisar o seguinte: o que é um discurso? O discurso é a fala, é a comunicação. Mas existem maneiras diferentes, professor Rodrigo, de se comunicar? Tem sim. Vamos ver em alguns trechos da história esses tipos de comunicação. Observem aí, eu vou colocar aí na tela para vocês, tá? Então olhem lá. Nós temos a nossa autora, Delma, e nós temos ali embaixo a Clarinha. No texto, a Delma escreveu esse trecho da seguinte forma: Clarinha era uma menina alegre. Significa que a Delma se refere a Clarinha utilizando o pronome ela, ou seja, ela observa de longe. Mas se o discurso tivesse na voz, na boquinha da Clarinha, como será que ficaria esse trecho? Ficaria assim: eu sou uma menina alegre. Olha as marcas do texto. Clarinha era. Quando Delma escreve enquanto narradora do texto, ela é a narradora que observa, ela coloca Clarinha era. Quando ela transforma isso na voz da Clarinha, ela coloca eu sou. Tá vendo como muda o pronome? Ela, a Clarinha era, eu sou. Vamos analisar uma outra frase? Observem. Um dia, Clarinha ficou muito doente. Seus pais a levaram ao médico e ela precisou fazer vários exames. Percebam como aparece bem demarcado o pronome ela. Ela precisou, significa que eu estou observando os acontecimentos com Clarinha. Mas se o trecho fosse escrito na voz da Clarinha, como ficaria? Um dia eu fiquei muito doente. Meus pais me levaram ao médico e eu precisei fazer vários exames. Vamos ver as marcas no texto? Olhem lá. Clarinha. Lembra que eu falei? Se remete a pronome ela. Seus pais a levaram. Ela precisou. Então essas são as marcas que me mostram que o narrador está observando. Então o discurso a ser feito é um discurso ali pela voz de quem está de fora da história, né? Olhe na voz da Clarinha. Eu fiquei, meus pais me levaram e eu precisei. Então mudou o discurso. Agora está com o personagem, não está mais com o narrador, tá? Aí eu quero dizer para vocês que quando um discurso ele vem daquela pessoa que observa, ele é um discurso indireto. Por que é indireto? Porque não está na voz do personagem. Eu estou usando o pronome ela. Agora, quando o discurso está na voz do personagem e o pronome é em primeira pessoa, eu, meu, né, me levaram, aí o discurso ele é direto. Então a gente precisa compreender também para quando for escrever alguma coisa, saber qual tipo de discurso, qual tipo de comunicação eu quero fazer para alguém, né? Será que eu vou me posicionar como um personagem ou será que eu vou me posicionar como um narrador que observa? Aí a minha frase vai ter que ser modificada. Será que vocês entenderam? Vamos fazer uma atividade para treinar um pouquinho sobre isso? Então olhem lá. Lá na fala da autora, o trecho ficou assim: Clarinha ficou muito assustada e chorou bastante, mas sua mãe disse que ela poderia ficar tranquila. Como ficaria essa frase se fosse na voz da Clarinha? Será que você consegue? Eu vou dar um tempinho para você treinar.
Vamos ver se vocês acertaram. Observem aí na tela como que ficou a frase na voz da Clarinha. Eu fiquei muito assustada e chorei bastante, mas minha mãe disse que eu poderia ficar tranquila. Vamos observar as marcas aí nos trechos. Então, olha lá, ó. Clarinha ficou, me remete ao pronome ela, né? Na voz da Clarinha, eu fiquei. O pronome está até inserido ali, né? Eu fiquei. Olhem lá. Chorou bastante. Como que se transformou na voz da Clarinha? Chorei bastante, né? Sua mãe disse. Como que ficou na voz da Clarinha? Minha mãe disse, né? Ela poderia, daí agora apareceu ali o pronome ela, aí na voz da Clarinha retoma eu poderia, né? Então olhem quantas coisas eu tive que mudar para mudar o meu discurso, de indireto para direto, né? Na voz de quem narra, na voz do personagem que está ali participando. Vamos treinar mais um? Vamos ver se vocês conseguem. Agora eu vou fazer o contrário. Então, olhem lá as nossas pessoas do discurso. A narradora e a personagem, a Clarinha. Agora eu vou dar um trecho na voz da Clarinha. O tempo passou, eu sarei e fui para casa. Como ficaria na fala da narradora? Vou dar um tempo aí para vocês.
Vamos corrigir a frase? A frase é um pouquinho mais curta, mas ela tem algumas nuances aí que podem acontecer. Vamos ver. O tempo passou, eu sarei e fui para casa. Então, pronome eu na voz da personagem Clarinha, como é que fica na voz da narradora? Então, olhem lá. O tempo passou, a menina sarou e foi para casa. Olha as marcas. Eu sarei, eu, a personagem. Quando passa para a narradora, a menina sarou. Algumas crianças em casa podem ter usado podem ter usado o pronome ela para fazer a sua frase também, que aí ficaria assim, ó. O tempo passou, ela substitui a menina, sarou e foi para casa. Desse jeito também está certo, professor Rodrigo? Também está certo. Eu estou substituindo, né, o substantivo a menina pelo pronome ela. Então o tempo passou, ela sarou e foi para casa. Também está certo, tá bom? Deu para entender um pouquinho a diferença do diálogo? Como que eu faço para conversar utilizando texto? Na voz do narrador ou na voz do personagem, tá? São coisas diferentes. Eu vou deixar mais uma frase para que vocês possam treinar isso depois que eu for, tá bom? Então olhem lá o desafio. Como ficaria a frase se fosse dita pela personagem? Então eu vou dar aqui, ó, na voz da narradora, a menina contou aos colegas sua aventura no hospital e contou várias das histórias que ouviu. Como que ficaria essa frase na voz da personagem? Eu vou dar um tempo para você copiar esse desafio e responder depois que acabar a nossa aula, tá bom?
Tudo copiadinho? Essa é a nossa tarefa de casa, tá bom? Vou dar mais alguma dica para você retomar essa questão do discurso, tá bom? Quando eu digo assim para você, eu te desafio a responder essa pergunta. Como ficaria se fosse uma pessoa falando de fora? Ele te desafia a responder essa pergunta. Tá dando para entender a minha dica? Pode ser: eu gosto muito de ter vocês me assistindo. Se fosse uma pessoa de fora, uma pessoa que está aqui só vendo essa aula, ele gosta muito de ter vocês aqui. Tá dando para entender essas diferenças, essas nuances? É aí que você tem que pensar para responder e transformar aquela frase, aquele trecho que eu deixei aí para vocês fazerem na voz da Clarinha. Tudo bem? Eu, ele. Lembrem-se da dica. Então é isso. Eu fico por aqui. Gostei muito da nossa aula de hoje, espero que você tenha aprendido sobre os elementos da narrativa. Aquela nossa fala de sempre: fique em casa, se proteja, proteja quem você ama e, sem se esquecer, ser gentil sempre com todos. Até mais!